que recebeu o Filho de Deus, né? Imagina, que missão, né? Eu vou ler Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela, disse: Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras. Pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. A Maria foi um exemplo para a gente do que é obediência, porque em nenhum momento ela questionou por que eu, mas por quê? Porque ter um filho naquela época, uma virgem que estava prometida em casamento, se eu virasse para vocês e falasse, olha, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus, é meio difícil hoje em dia alguém acreditar, né? Imagina naquela época. Em nenhum momento ela questionou e ela aceitou o propósito dela. Então, a gente tem que saber qual o nosso propósito, o que eu vim fazer aqui na Terra, e quando a gente descobre esse propósito, tudo flui mais fácil. E também, imagina como foi para Maria entregar o filho, porque receber já foi difícil, mas entregar eu acho que foi um pouco pior, porque ela viu o filho dela apanhar, zombarem dele, cuspir na cara dele, bater muito nele e morrer. E em momento algum ela não questionou, entregou o filho dela, porque ela sabia o propósito do filho dela também. Ele veio com um propósito e estava cumprindo o seu propósito. Então eu não posso interferir no meu propósito nem no do outro. E agora eu vou ler mais um pedacinho aqui. Lucas 1, 34 e 36. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, aquela que diria ser estéril, está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. O Espírito Santo, ele nos auxilia em tudo. Quando a gente está alinhado com Deus, ele vai nos dizendo no melhor caminho a tomar, no que fazer. Quando a gente está passando por dores, não é fácil. Mas quando a gente começa a cumprir o propósito de Deus, a gente começa a aceitar mais as coisas e caminhar na mesma direção. E que a gente possa entender qual é o nosso propósito, o propósito que Deus tem para nós e o propósito que Deus tem para o nosso marido, para os nossos filhos, para as pessoas que nos rodeiam. E que a gente possa entender mais ainda que nada é impossível para Deus. Um filho não é impossível para Deus, para quem pensa em ter mais filhos. Uma doença não é impossível para Deus. Um casamento terminando não é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. A gente só tem que lançar e confiar nele e descansar. De verdade.